Oi, amigos, tudo bom? Vamos lá para mais um estudo, todos unidos, com os nossos corações juntinhos, irmanados, para falar de Jesus. Melhor tema impossível, né? Jesus sempre. Nós vamos falar hoje do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E esse é um encontro cheio de significados, cheio de ensinamentos. E esse estudo foi feito a partir de uma palestra que a nossa companheira Miriam Pomer fez lá no Pedro e Anitta. Eu gostei tanto da pesquisa dela que eu tomei a liberdade de pedir o arquivo para usar como base numa palestra sobre o mesmo tema. E a Miriam gentilmente me cedeu o arquivo por e-mail. Então, metade dessa pesquisa, que mais da metade dessa pesquisa foi feita pela nossa Miriam, tá bom? Os livros usados foram o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 a 43, A Mulher no Evangelho, da Alcione Peixoto, lição A Samaritana, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, pergunta 423, a Gênese de Kardec, capítulo 15, itens 37 a 39, o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cair Barchuta, lição O Ensino de Jesus à Mulher Samaritana, e, por fim, o livro Momentos de Ouro, do Irmão X, psicografia do Chico Xavier, lição número 12. Vamos lá. Na época de Jesus, a mulher no mundo judaico era considerada um ser inferior. Quando solteira, ela era propriedade do pai. Quando casada, passava a ser propriedade do marido. A mulher não tinha direito à herança, nem do pai nem do marido. Então, morrendo o pai, se ela fosse solteira, ou morrendo o marido, se ela fosse casada, a mulher ficava na miséria, ficava à mercê da ajuda de parentes, de amigos. A mulher era igual a um escravo pagão, porque o escravo judeu era mais respeitado do que ela. Um senhor não podia exigir de um escravo judeu que lhe lavasse os pés. Olha que coisa incrível, essa era uma tarefa considerada indigna. Mas esse senhor esperava isso do seu escravo pagão e da sua mulher. Eram os dois que podiam executar essas tarefas indignas. E agora a gente entende o quanto o gesto de Jesus de lavar os pés dos apóstolos foi significativo, porque só os escravos que não eram judeus e as mulheres faziam esse tipo de tarefa. Nas refeições domésticas, as mulheres não comiam com os homens, ficavam em pé, ocupadas em servi-los. A mulher podia ir à sinagoga para orar, mas num local separado dos homens. E o homem, além de orar na sinagoga, podia também estudar as leis. A mulher não podia. O homem judeu não podia dirigir a palavra a nenhuma mulher na rua, nem mesmo cumprimentá-la. E aí Jesus chega e, né? Jesus chega e muda todas as coisas. Ele rompeu com uma série de preconceitos, vários, muitos. Entre as suas inovações, ele admitia mulheres como discípulas em igualdade de condições com os homens, o que era um escândalo para a época. Maria Madalena, por exemplo, foi uma delas. E depois da morte de Jesus, os apóstolos, com os seus preconceitos, deixaram Madalena de lado. Mas Jesus não. Pelo contrário, Jesus premia a sua transformação íntima, aparecendo ressuscitado primeiro para ela, provando que o importante não é o gênero, não é se você está reencarnado como homem ou mulher, mas é a alma, é o espírito. Jesus também curou muitas mulheres de males orgânicos, de dores emocionais e de obsessões espirituais. E foi o amor de Jesus que fez com que elas se sentissem merecedoras do amor de Deus. Nessa passagem do Evangelho, muito conhecida e muito significativa, Jesus fala não só com uma mulher, mas com uma mulher samaritana. E isso faz toda a diferença. Havia uma briga declarada entre judeus e samaritanos. Eles eram como são hoje os árabes e os judeus. E por quê?
porque em 600 a.C., a Babilônia invadiu Israel, destruiu o Templo de Jerusalém e levou os judeus mais poderosos para a Babilônia como escravos, deixando o povo entregue a si mesmo, sem líderes. Quando eles voltaram do cativeiro, os judeus voltaram do cativeiro, eles encontraram na Samaria uma mistura de 5 povos que passaram a ser chamados de samaritanos. A religião dos samaritanos se tornou uma mistura do judaísmo com as práticas pagãs desses povos invasores. Então, essa mescla, essa mistureba, era inaceitável para o judeu. Portanto, havia uma grande rivalidade política, racial e religiosa entre eles. Em suas constantes peregrinações, certa vez Jesus deixou a Judéia para ir para a Galiléia. Então, para ir da Judéia para a Galiléia, os judeus iam margeando o Rio Jordão. Eles faziam uma curva, né, para não atravessar Samaria. Eles faziam uma curva. No Rio Jordão havia uma paisagem mais bonita e mais segura também, né? Eles nunca pegavam o caminho mais curto, que era atravessando a Samaria, que era desértica e hostil aos judeus. Mas Jesus fez questão de passar por onde? Pela Samaria. Por volta do meio-dia, os judeus têm uma maneira de se referir às horas diferente. Então, quando a gente lê no texto original, a gente acha que é um outro horário, mas na verdade era meio-dia, quando Jesus para descansar no poço de Jacó, enquanto os discípulos foram comprar comida na cidade de Sicar. E Jesus está ali sozinho quando uma mulher samaritana se aproximou para tirar água do poço. Ele então lhe dirigiu a palavra pedindo um pouco de água. Um judeu preferia morrer de sede a tomar água da mão de um samaritano, e pior ainda se fosse uma mulher samaritana. Jesus tinha cometido assim de cara 3 infrações. Ele falou com uma mulher em público, não podia. A mulher é samaritana, Deus me livre, e ela era adúltera, Nossa Senhora. Tudo errado, de acordo com os preconceitos da época. A samaritana percebeu que Jesus era judeu, talvez pelas suas roupas, pelo seu modo de falar, pela, sei lá, o cabelo, a barba, não sabemos. Mas ela percebe que ele é judeu e diz: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus lhe respondeu: se soubesses quem é o que te pede água, tu lhe pedirias que ele te desse água viva. Jesus, então, de solicitante, ele passa a oferecer água à mulher, né? A situação se inverte. A água parada, ela é símbolo de morte. A água corrente é símbolo de vida, é boa, é fundamental à saúde. E vamos nos lembrar de um detalhe bem importante. Eles estavam no meio do deserto, né? Numa região em que a água valia mais do que ouro. Nada podia ser mais importante do que água corrente, do que água viva. Mas Jesus não estava falando de água material. A mulher, sem entender isso, disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Como a samaritana se aproxima da água viva do Evangelho, confundindo-a com questões materiais, com bênçãos, com vantagens, né? Jesus imediatamente direciona a conversa para o lado espiritual, dizendo: não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares o cheio o cântaro, voltará logo mais ao poço com uma nova sede. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus empregava uma linguagem simbólica profunda. Quem beber a água material sempre terá sede, e a sede que sempre volta é buscar satisfação nas coisas do mundo sem nunca encontrar. Então, nós tentamos matar a nossa sede através do poder, da riqueza, do consumismo,
dos prazeres materiais da gula. E aí nós sempre queremos mais porque nunca estamos satisfeitos. E é importante dizer uma coisa: não tem nenhum problema em querer melhorar de vida, em levar uma vida confortável, em se divertir. Não tem nada de errado com isso. O erro está em fazer só isso, em pensar só nisso, em se preocupar só com isso. Assim o nosso espírito continuará sedento, angustiado, sentindo sempre que está faltando alguma coisa. Mas quem beber a água simbolizada pelos ensinamentos de Jesus, que é a mais pura expressão da lei de Deus, esse não terá mais sede. Não vai ter esse vazio interior nunca mais. A samaritana não tinha entendido isso, né? Então ela pediu a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E aí Jesus muda de estratégia. Ele responde: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher constrangida respondeu: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, de fato não tens marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora está contigo também não é teu marido. Disseste a verdade. É claro que Jesus não estava interessado na vida íntima dessa mulher, em fazer fofoca, né? Botar fofoca ali na revista Caras, ele não estava preocupado com isso. A samaritana simbolizava toda Samaria e todas as nações e todas as pessoas que não estão conectadas com Deus. Lembram que a Samaria foi invadida por 5 povos, estava naquele momento imersa numa mistura de crenças que seria correspondente a um 6º povo, ou seja, a um 6º marido. A palavra Deus ou Senhor e a palavra marido em hebraico eram a mesma palavra. Na cultura hebraica, quando você ama Deus sobre todas as coisas, você é como uma virgem fiel a Deus. Já quando você ama outros deuses, você é como uma mulher adúltera que tem vários maridos. Na época de Jesus, o casamento não era apenas aquele que unia 2 seres que se amam, mas ele simbolizava fortemente a nossa relação com Deus, o nosso casamento com o Evangelho. Por isso, quando Jesus diz que essa mulher já teve muitos maridos, apesar disso ser verdade, ele estava se referindo a Samaria, que não era plenamente fiel a Deus. Ele estava se referindo a algo espiritual, já que, obviamente, ele não estava interessado na intimidade daquela mulher. E onde aconteceu o encontro? Mais um desses ensinamentos que, conforme a gente vai se aprofundando e lendo mais a respeito, todos os ensinamentos de Jesus vão tendo muitas camadas, vão se revelando, se aprofundando. O encontro se deu num poço. O poço era um lugar onde os homens encontravam suas futuras esposas naquela época. Jacó, Isaac e Moisés casaram-se encontrando as suas eleitas enquanto elas tiravam água do poço. Era o Tinder da época, né? Onde os casais se encontravam. Ali era também um espaço de encontrar casamento. E o casamento era símbolo do quê? Do quê? Do quê? Da nossa união com Deus. E agora acontece algo que eu acho lindo. A samaritana, percebendo a superioridade daquele homem, disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Eu acho muito bonito isso porque ela não tenta negar as afirmações de Jesus, ela não tenta se defender, ela não tenta mentir, ela não tenta, né, somebody love, deixa eu ir lá na esquina que, né, não é comigo, não. Ela fala: não, você tem razão, eu estou vendo que você é profeta para falar todas essas coisas verdadeiras a meu respeito. Ela aceita. E ela não pede nada para si, ela amplia a questão perguntando o seguinte: olha o tamanho da pergunta da mulher samaritana.
Nossos pais adoravam a Deus neste monte, que era o Monte Garizim. Vós, os judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar a Deus. Então, olha que ela já vai para uma pergunta muito profunda, para uma dúvida, assim, realmente muito espiritual. Onde é o lugar em que realmente se deve adorar a Deus? Naquela época, ir ao monte, ir a uma montanha, uma elevação geográfica era sinônimo de ver e de ser visto por Deus. E os samaritanos, para não terem que ir a Jerusalém, já que eles eram brigados, para a celebração das festas religiosas, eles construíram um templo próprio, onde eles adoravam a Deus numa mistura de rituais pagãos. Era uma mistureba. Aí Jesus responde: nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o que importa é adorar o Pai em espírito e verdade. Jesus deixou claro que para nos ligarmos a Deus, nós não precisamos de um lugar específico, nem de um altar, nem de imagens, ídolos, rituais, velas, nem de fazer o sinal da cruz, nem de orar em voz alta, nem em coro. Ou seja, a gente não precisa de nada que seja material e de nenhum ato exterior. Tudo isso é invenção dos homens, que atribuem um poder místico, sobrenatural aos objetos e aos atos exteriores, às vezes até a certas palavras. Jesus sempre ia contra os rituais que engessavam a religiosidade das pessoas. Então é preciso se conectar com Deus em espírito e verdade, dentro do nosso coração. Como os antigos judeus, hoje há cristãos que acreditam que a sua salvação está na garantia, está garantida nos rituais, nas cerimônias, no pagamento do dízimo, na repetição das rezas, em tomar passe, em vez de se modificar moralmente, que é o que realmente vai fazer diferença. E seguindo com essa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, ela disse: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Foi então que Jesus se revelou à mulher: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Até arrepiou. Foi a primeira vez que Jesus afirma que ele era o Messias. Gente, olha a importância disso. A primeira a quem ele publicamente revela sua missão é uma mulher pecadora. E a primeira que o vê ressuscitado, ou seja, seu espírito tornado visível e tangível, também era uma mulher pecadora, Maria Madalena, que àquela altura já levava uma vida reta e tal. Isso é muito significativo, isso é muito importante. É sempre bom lembrar que o corpo físico, uma vez morto, ele não volta à vida. Hoje nós sabemos que Lázaro estava em estado de letargia quando Jesus o ressuscita, Ele não estava completamente morto. Ele não estava morto, ele estava letárgico. Assim como o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo, todos com as aparências da morte, mas não mortos de fato. A potência fluídica de Jesus os despertou da letargia, criando outro símbolo poderoso. O contato com o evangelho de amor nos desperta, nos arranca do sono, da ignorância, da preguiça. E voltando à samaritana, ela deixou o seu cântaro no chão e foi correndo à cidade chamar as pessoas para conversar com Jesus. Ou seja, ela deixa as preocupações materiais de lado e vai se ocupar da melhor parte, da boa nova. Muitos samaritanos daquela cidade, alertados pela mulher, foram conversar com Jesus, acreditaram nele e pediram que ele ficasse mais tempo ali. Ele permanece na Samaria por 2 dias. E esses homens disseram à mulher samaritana: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas sim por nós mesmos. Ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Para
matar a nossa sede de amor verdadeiro só através do casamento com Deus em espírito e verdade. Ou seja, o que significa casar com Deus em espírito e verdade? Exercitar o evangelho que Jesus nos ensinou. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas nós estamos muito longe. É verdade, temos uma longa estrada pela frente, mas nós já estamos no rumo certo, olhando para o lado certo, seguindo o caminho correto. Para nos encher de coragem, de ânimo, de vontade de escolher a água viva do Evangelho, eu vou ler para terminar a lição 12, um trecho da lição 12 do livro Momentos de Ouro do Irmão X, psicografia do Chico. E o título desse conto é A Diferença. Lá no plano espiritual, Bezerra de Menezes está discursando, palestrando numa reunião com espíritas desencarnados. Aí vamos lá. A reunião alcançava a parte final e na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor distribuía consolações quando um companheiro o alvejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de ser hipócrita. Falo contra mim mesmo, hein? Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme, maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade, a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita cristão com tantos defeitos? Lendo essa passagem, esse período aqui, nós nos identificamos, né? Porque quem de nós não fica ressentido, não fica com raiva, não fica desanimado? Quem de nós não sente ainda todas essas coisas? E aí, continua aqui a lição A Diferença. O venerável Bezerra de Menezes respondeu sereno: eu também, meu amigo. Ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra de Menezes sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora, que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E Bezerra de Menezes, sorrindo, concluiu: como vê, meu amigo, há muita diferença. Eu adoro essa lição. Essa lição nos enche de ânimo, porque sim, temos todos esses defeitos dentro de nós, mas a gente está se esforçando todos os dias para fugir deles, né? Nós não estamos nos entregando, nos comprazendo, dizendo: oh, beleza, maravilha, vou ficar com raiva mesmo, vou fazer plano de vingança, vou ficar aqui xingando as pessoas. Não, a gente luta contra esses sentimentos que ainda temos dentro de nós. E isso faz toda a diferença. Isso é o que nos coloca no caminho certo para beber gota a gota a água viva do Evangelho que Jesus oferece à mulher samaritana na lição inesquecível. Vamos em frente, né, meus amigos? Com confiança e alegria.